Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Michel, da Companhia de Idiomas, e hoje a gente vai chamar a Lígia aqui para conversar um pouquinho sobre os 3 últimos dias que ela participou do evento sobre o evento EduCorp, que é promovido pela Blueprint. E esse evento tem um foco exclusivo em educação corporativa. Então eu vou chamar a Lígia, que é uma das nossas diretoras da Companhia de Idiomas, ela participou dos 3 dias de evento, ela vai contar um pouquinho pra gente o que ela aprendeu durante esses 3 dias. Bom Oi Lígia, dia, tudo bom? tudo Como bom? vai? E Tudo bem? você? Tudo Bom dia para todos. certo. Eu estava contando aqui para todo mundo que você participou dos 3 últimos dias do EduCorp e que você vai compartilhar um pouquinho com a gente sobre o que você aprendeu, quais foram os highlights do evento, né? Porque é um evento tão bacana e tão importante para os RHs, né? Falar um pouquinho sobre educação Sim, corporativa, que está crescendo cada vez mais, né? E a gente viu até nos stories como mudou nos últimos 10 anos, né? é E a gente verdade. queria que você contasse para a gente um pouquinho do que você aprendeu nesses últimos dias, Lê. Você fez uma visita técnica e mais 2 dias Isso, de evento, né? verdade. A gente começou com uma visita técnica para a Uhum. Academia Santander. Incrível, impressionante o que eles montaram em 3 anos, né, com infraestrutura e também com relação a conteúdo. Então, teve essa visita técnica na parte da manhã. E foram 2 dias de eventos, foram apresentações de grandes empresas que já têm universidade corporativa há pouco tempo, algumas há pouco tempo e outras já têm há bastante tempo e estão reestruturando por conta da tecnologia. Né? Então, eu vou passar assim algumas, porque foi muita informação, né? Foram 2 dias intensos, foram 12 apresentações e 2 painéis nesses 2 dias. Eu só perdi uma, infelizmente, mas eu assisti a todas, pude anotar bastante coisa, mas vou passar assim, vou dar um apanhado geral do que me chamou a atenção, que foi recorrente em quase todas as falas, né? Eu acho que isso Bom, pode legal. ajudar os RHs que Sim, com estão pensando certeza. aí nas suas universidades corporativas, seja estruturar ou rever aí como é que está a estrutura da universidade. Legal, Bom, Li. O que você achou assim que mais chamou sua atenção nesses dias? eu listei aqui algumas lições aprendidas e todas elas foram unânimes em dizer sobre a importância da gestão do conhecimento, de não ter mais nada descentralizado. Então, unificar isso, mesmo que seja algo que não tenha um espaço físico, né? Não necessariamente todas tinham espaço físico, mas que tudo esteja num único local, numa plataforma de LMS. Aí cada empresa usa uma, tem empresa que construiu a sua própria plataforma, porque a gente está falando de empresas muito grandes, né? A gente teve participação do Bradesco, Latam, Raizen, né? CPFL, o Grupo Fiat Chrysler, Santander, né? O EY. Então, assim, são empresas muito grandes que têm 80 mil, 60 mil, 45 mil funcionários. É Então, verdade. era muita coisa descentralizada. Então, eles disseram que a importância da universidade corporativa foi centralizar todas as ações de treinamento num único local. Né? Então, isso foi uma coisa que eles todos falaram. Que a aprendizagem é uma jornada constante. Né? A gente tem até um artigo sobre isso. Eu escrevi um artigo já há uns 2 meses, mais ou menos, da Exame, falando sobre o lifelong learner. E a aprendizagem é uma jornada constante, que os funcionários precisam correr atrás, o protagonismo, a todos falarem protagonismo na aprendizagem, e o funcionário... Esse artigo sobre, desculpa ali, esse artigo sobre Pode lifelong falar. learning que você escreveu uma vez, eu acho que é um artigo em que a pessoa identifica se ela é uma lifelong learner, né? Eu Isso, vou deixar o link na bio do nosso legal. Instagram. Quem quiser dar uma olhada depois nesse artigo para ver se o que precisa para ser um lifelong learner Sim, e tudo mais, eu vou deixar o link na bio, então é só a pessoa entrar. Quem quiser ler, é só clicar para ler. maravilha. Esse artigo é bem bacana. Então, o link para o lifelong learner é o protagonismo. Então, por exemplo, na Universidade de Santander, eles falaram: aqui é como um aeroporto, não tem recepção. Começou tendo recepção, mas não tem mais. Por quê? Na entrada tem vamos dizer assim, um luminoso, já com todas as indicações das salas, com os treinamentos que estão acontecendo.
E você vai e acha o seu espaço, você vai lá, pega o seu café, você escolhe a sua trilha. Tem, assim, não só o Santander, mas outras empresas falaram, principalmente as que têm seguem alguns regulamentos do governo, elas têm os treinamentos que são obrigatórios e tem os treinamentos que são livres. Então, é óbvio que eles falaram que tem a gestão de consequências se você não faz a sua parte, né? Então, eles te dão a liberdade, a autonomia de selecionar a sua trilha, mas esse protagonismo, ele é acompanhado. E se você não faz a sua parte, tem uma gestão de consequências. Então, eles falaram um pouco sobre isso, né? As empresas que deixam assim mais livre. Outra coisa importante que eles comentaram foi sobre o planejamento estratégico e visão de futuro do país e do mundo, que eles devem nortear essa, vamos dizer assim, essa curadoria de treinamentos, de ações de treinamentos das empresas. Então, qual é o seu planejamento estratégico? Que tipo de cultura você tem na empresa? Como é que está a visão de futuro para o mundo? E aí você construir a sua trilha, e é uma coisa que não pode ficar estanque, né? É constante construção e curadoria de conteúdo. Então, isso foi uma coisa interessante também. Que o aprendizado é a energia que transforma. Então, eles falaram muito em transformação, não só transformação digital, né? Transformação em relação a autodesenvolvimento, soft skills, falaram muito sobre isso, que isso é difícil de treinar, então a importância de olhar para isso. Uma coisa que eu achei bem legal foi assim, diversificar o olhar. Então, algumas empresas, por exemplo, a Fiat, ela fez um Game of Talents. Os distribuidores da Fiat, né, os dealers, eles não são funcionários. E aí eles criaram um game, parte dele era online, então tinha atividades e quizzes, todos com casos reais da empresa, né, das marcas. Aí os finalistas tiveram um dia inteiro de atividades presenciais. Eles criaram vamos dizer assim, uma profissional modelo e premiaram as pessoas. E tudo em esquema de gamificação. Eles mostraram lá os resultados, o envolvimento, né? Então levaram atores que foram personagens, foram clientes e foram dando notas para o atendimento que foi feito. Eu achei muito interessante, bem bacana mesmo. Apareceu uma ligação aqui, cortou, né? Então, essa diversificação do olhar foi muito importante. A Tóquio Marine, ela fez algo diferente também. Ela pegou obras de arte e desmembrou em pedaços e usou o QR Code para que eles pudessem montar e depois falar um pouco sobre liderança com base nas obras que foram selecionadas. Então, assim, que legal. Eles estão usando técnicas, recursos e, obviamente, também formatos, né, de metodologia também, aprendizagem, ensino e aprendizagem diferentes. Agora, uma coisa que eles comentaram é que, com relação ao ensino-aprendizagem, esses recursos todos, precisa tomar um pouquinho de cuidado para não errar na mão, sabe? Para não querer usar tudo. Então, porque hoje tudo é bacana, né? Então, eles falaram de flipped class, falaram de microlearning, que são as pílulas de conhecimento, e o flipped class é a sala de aula invertida, isso eles falaram bastante. Realidade aumentada, realidade virtual. Então, assim, não dá para querer usar tudo para todos e o tempo todo. Então, quem é? Né? Quem é o público-alvo? O que eu preciso capacitar? Né? O que eu quero que essas pessoas reflitam sobre, né? Então, você tem que fazer uma seleção, porque hoje tem muita coisa, eles todos foram unânimes em dizer que não dá para usar tudo. Né? Exato. É o famoso tecnologia por tecnologia, né? Não dá para você usar a tecnologia só porque ela existe e está todo mundo usando. Não, precisa segmentar, precisa ter certeza do porquê você vai usar aquela tecnologia para fazer o treinamento com essa equipe de funcionários, né? É verdade, é isso mesmo. Eles deram até um exemplo, eu não lembro quem foi que falou isso, falou assim, não pode ser, tem que ser como aquela professora, diretora do Harry Potter. Você usa o feitiço no momento certo, então não dá para usar o feitiço todo, né? Então não dá para usar todas as técnicas, toda a tecnologia em todos os treinamentos, né? Exatamente.
teve uma pessoa do Senac que falou uma coisa que é bem interessante. A gente fala um pouco diferente, né, com os professores, que a gente reconhece aquilo que a gente conhece. Ela falou sobre fica o que significa, que é a andragogia. Então, o que é relevante, fica. Se não for relevante, não fica. Se não tiver um significado para o funcionário, né, treinando, aquilo não vai ficar. Vai passar assim, né, de uma maneira superficial para ele. Nossa, que bacana essa frase. Fica o que Bacana também. significa. Né? Eu também E é achei muito bacana. verdadeira também, né? Tipo, Sim. se a gente não vê um real motivo, um significado, a gente não vai aprender, né? A gente precisa saber como direcionar os cursos para as equipes diferentes, né? Isso. Então, pensando em companhia de idiomas, a gente, obviamente, a gente sempre falou isso de uma outra forma, né? A gente não usava exatamente essa frase, mas o conteúdo que a gente aplica é conteúdo real, justamente para que faça sentido para o aluno. Se faz sentido, a chance de fixação é maior, né? Eu achei bem bacana. Com certeza, Lívia. Outro ponto interessante foi com relação ao engajamento, que eles falaram que o engajamento, e é uma coisa que a gente tem discutido bastante por conta das nossas soluções aí à distância, eles falaram que o engajamento passa pela percepção de valor do funcionário. Então, se o funcionário percebe que aquilo tem um valor para ele, tem né, fica o que significa, então tem um valor, ele percebe que aquilo vai ser importante para ele, o engajamento é maior. Se ele faz um treinamento porque o gestor disse para ele fazer, mas não houve uma explicação de por que ele está fazendo aquele treinamento, que é uma coisa que eu também falo muito para os RHs. Quando você vai implantar um programa de idiomas, é importante que a gente tenha uma fala com o time, com os elegíveis, para eles entenderem por que eles vão fazer, como é que vai ser a metodologia, como é que eles podem interagir com a gente. E não simplesmente falar, olha, agora tem um programa de idiomas, você vai lá, faz o teste e acabou. Então, eles falaram também, né, atrelado a isso, essa questão do engajamento, de ouvir os interessados. Ouvir, não os interessados, ouvir os interesses do time. Uhum. Então, às vezes você escolhe uma metodologia ou uma forma de ensinar e pode ser que para aquele time não seja mais adequada. Então, ouvir as pessoas, eles falaram muito em ouvir o time, envolver a liderança, co-construção. Então, quando vai construir junto, e não simplesmente vai lá, cria o projeto, aí vai lá, apresenta e acabou. Então, a co-construção é importante. Sim. Você quer falar? Pode falar. Não. Ter mindset de crescimento. Eles citaram até um livro sobre mindset. Então, mindset de crescimento não é só o crescimento da empresa. Eles estavam falando de crescimento pessoal. Então, a importância de você ter uma postura de querer aprender sempre, de querer mudar, de querer ser melhor. E aí não é só falando de conhecimentos técnicos, né? de hard skills, de conhecimentos com relação à sua área de atuação, mas sim de comportamento, se entender melhor, ver como que você é com relação a... como você é como pessoa, né? Como você se relaciona com as pessoas do time, como você trabalha em equipe. Um ponto importante, por exemplo, que foi citado, que os multiplicadores, eles trabalham com multiplicadores. Então, as pessoas que conduzem os treinamentos, os multiplicadores, são pessoas da própria empresa. Muitas empresas já não estão usando consultoria para dar os treinamentos, eles capacitam. Primeiro, eles fazem um processo seletivo das pessoas que têm interesse em serem multiplicadoras. Se eles passam, ok, que tema eles vão abordar. E, obviamente, eles precisam ser, eles chamaram de... como é que foi a palavra que eles usaram? Deixa eu ver se eu anotei aqui. Eles têm de ser os divulgadores das soft skills, eles têm de ser o exemplo de comportamento. Então, se eles têm uma boa avaliação de desempenho, e principalmente com relação à postura, atitude, essas pessoas elas podem continuar sendo multiplicadoras, porque não adianta ser um multiplicador, conhecer muito de técnica e não ter uma postura, uma atitude de trabalho, né? Uma atitude em relação ao time, às outras pessoas, aos pares,
que é contra o que a empresa tem como cultura, né? Exato. O exemplo sempre vai falar mais forte, né? É verdade, é verdade, é verdade. Outra coisa que eles falaram que eu achei bem interessante foi sobre foco no triplo X, que é User Experience, Customer Experience e Employee Experience. Então, que os três são importantes, não dá para só focar no Customer Experience, porque se o funcionário, né, se o colaborador não tiver o orgulho corporativo, né? Alguns RHs usaram esse termo, orgulho corporativo. Eu sou um multiplicador. Por que eu sou um multiplicador? Porque é bonito, eu gosto da minha empresa, porque também, de uma certa forma, me dá prestígio, porque eles não recebem a mais por isso. Uhum. Mas o fato de gostar da empresa, de vestir a camisa da empresa, né, ele acaba passando isso para as pessoas que ele está treinando e também para o cliente. Isso acaba chegando no cliente, né? E todos são usuários. Então, user experience, aí no caso, para todo, para o time, quanto para os outros stakeholders, os funcionários e clientes também. Legal, legal. Eu não sei se a gente tem mais tempinho para falar sobre alguma coisa. Como é que a gente está de tempo? Não, a gente ainda tem mais um tempinho sim. Se você quiser comentar mais alguma coisa, dá tempo sim, Lia. Eu já tinha ouvido falar da metodologia 6Ds. Essa metodologia 6Ds, algumas empresas mencionaram, que são as 6 disciplinas de aprendizagem. Então, são 6 etapas. Eles falam que a primeira etapa é determinar resultados para o negócio. Depois, desenhar uma experiência completa. Então, sempre ter como base aquilo que você vai... que os seus treinamentos têm de ter coisas práticas. E, obviamente, sempre voltado para o resultado que a empresa quer atingir. Aí, dimensionar a aplicação, definir a transferência do aprendizado, dar apoio à performance e documentar os resultados. Então, são 6 Ds, porque todos são verbos que começam com D. E várias empresas utilizam essa metodologia, né? Essa metodologia e a 70-20-10. A 70-20-10 também já tinha visto uma palestra do McDonald's falando sobre isso, que 70% do aprendizado se dá através de experiências. Então, aí é a mão na massa. 20% troca e 10% é de aprendizagem formal. Então, aí, eu acho que é bem interessante, né? A gente tem aquela tabela de aprendizagem que fala muito sobre isso, né? Você conhece? E a maior, vamos dizer assim, a maior taxa de retenção é quando a gente ensina o outro. Então, quando a gente ensina, quando põe a mão na massa, quando tem troca, né? Você usa no seu dia a dia, a chance de retenção é maior e também esse aprendizado se dá de uma forma mais consolidada. Eu acho que isso é relevante até não só para o RH, quando o RH está desenhando todo o projeto de idiomas da empresa, mas é também relevante para o aluno, né? Quer dizer, o aluno está lá estudando, então ele também tem que estar disposto a não querer só assistir a aula do professor, sentar ali na sala de aula e assistir o que o professor está ensinando. Não, tem que ser o contrário. O aluno tem que estar ativo no aprendizado, ele tem que botar a mão na massa, ele tem que ouvir podcasts durante a semana, assistir filme, vídeo, tentar conversar com alguém, anotar palavras novas, enfim, o aluno ele tem que botar a mão na massa. Eu acho isso super importante, não só para RH, mas para o aluno também. Com certeza, faz todo sentido. Eu acho que assim, muito do que eu ouvi se aplica diretamente ao nosso negócio, ensino-aprendizagem de idioma, né? Obviamente, eles focaram em treinamento no geral, mas faz muito sentido para a gente também. E duas coisas que eu achei bem interessantes, uma delas é o NPS, que a gente já usa há muito tempo, eu nem sei dizer quanto tempo, quando a gente começou a utilizar o NPS para analisar a nossa performance, a qualidade do que a gente entrega, eles falaram como se fosse algo novo, usar o NPS para treinamento, para ações de treinamento. Falei, puxa, que bacana, a gente já usa há bastante tempo, então é algo que eles estão abrindo mão da avaliação de reação e trocando por NPS. 3 perguntas de 0 a 10, e aí eles avaliam, é uma forma mais simples, a gente sabe, né? Ela é algumas vezes até cruel, porque você tem lá a análise dos detratores, né? Os neutros e
os que são os promotores, né? Então, eles colocaram como algo difícil de conseguir, mas eles têm porcentagem muito boas, assim, com relação ao retorno dos participantes, né? E outra coisa que eu achei interessante com relação a essa mudança foi com relação ao ROI. Eles não estão usando mais o ROI porque eles falam, isso também tenho visto no grupo de educação corporativa da BRH, que eu participo, que é muito difícil você medir o ROI em ações de treinamento. Eles estão fazendo avaliação de impacto. Então, dependendo de cada empresa, obviamente, né? Ela cria uma avaliação do impacto daquele treinamento no dia a dia do funcionário. Eu achei bacana, eu acho que também é uma coisa interessante de como é que a gente pode fazer essa avaliação do impacto causado pelo treinamento realizado. E não pensar só na questão. Obviamente, eles falaram, não, é óbvio que a gente também olha para os números, tenta olhar para o ROI, para o quanto está sendo investido, né? Ou seja, budget para tudo isso, mas que algumas coisas não são mensuradas através do ROI. Você precisa de outras ferramentas para isso, outros indicadores para isso. Então, eles falaram muito dessa avaliação do impacto, né? Acho que, assim, o que me chamou bastante atenção foram esses pontos, né? Eu falei de conteúdo obrigatório. Eles falaram um pouco também sobre quando vão construir a universidade, eles pensam nas escolas, e aí eu senti uma variação maior, né, entre as empresas por conta do segmento. Mas todas têm de liderança, vendas, atendimento ao cliente, todas têm. E algumas fazem parcerias com, por exemplo, Udemy, né? Acho que foi essa que eles citaram, e algumas faculdades aqui no Brasil, né? Então, Legal. Acho que é isso. Acho que é isso, Li. Obrigado por ter compartilhado. O que eu achei bacana também é pensar que, eu não sei se quem está assistindo sabe, mas a Lígia e a Rose, que é a sócia, também sócia-diretora da Companhia de Idiomas, lançaram um guia corporativo faz alguns anos. Verdade. Com muitas dicas para os RHs que precisam implementar um programa de idiomas nas empresas, né? E tem muita coisa que foi vista agora nesses 3 dias, já estavam nesse guia já há alguns anos antes. Verdade. Né? Muito bacana. A gente lançou em 2014, né? Desculpa? A gente lançou em 2014. 2014, Algumas coisas mudaram, mas muita coisa já estava sendo conversada desde lá, né? É verdade. Inclusive, se alguém que está assistindo tiver interesse nesse guia, algum RH que tem interesse nesse guia, a gente entrega ele digitalmente, gratuitamente. É só mandar uma mensagem aqui no direct do Instagram ou pode mandar um e-mail para o atendimento@companhiadeidiomas.com.br, tá bom? Se alguém também quiser falar comigo, né, tirar alguma dúvida, porque eu anotei muita coisa, eu vou precisar dar uma lida agora, né, de novo. Tirei várias fotos, mas eu procurei fazer um wrap-up aí, um resuminho para a gente dar um teaser aí do que foi visto. Legal, bacana. Se alguém quiser mandar uma mensagem, a gente está aqui à disposição para conversar um pouco mais sobre esse tema. Lígia, muito obrigado por ter participado. Se alguém tiver qualquer dúvida, ficou alguma dúvida, quiser conversar, é só mandar uma mensagem que a gente vai conversando. E é isso. Obrigado, Lígia. Tá obrigado bom, quem assistiu e até a próxima. Até. Tchau.